Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse assunto longo, abençoado, mostrando a glória de Deus através da criação. Nós estamos nesses 6 dias da recriação e, melhor de tudo, nós estamos vendo Jesus em cada dia, nós estamos vendo Jesus nos personagens, Jesus em toda a criação, sua obra, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele falou. Nós estamos agora no 6º dia, maravilhosamente, falando a respeito desse paralelo que existe entre Adão e Cristo, e linkando Cristo a Adão, Adão a Cristo. Nós temos visto essas coisas, em Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante, Gênesis 2, verso 7 em diante, que fala do 6º dia. O 6º dia Deus fez o homem, fez a mulher, o Éden, dentre outras coisas mais. E eu quero hoje falar desse paralelo que existe, essa ligação que existe entre Adão, o do Éden, e o Cristo. Eu vou usar um texto de Paulo aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, do 45 ao 50. Nós vamos falar desse paralelo que existe entre o Adão do Éden e Cristo, esse Adão que estava no Éden e caiu, e o Cristo ressuscitado. Nós vamos usar esses termos que o próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, usou e nos deixou assim de mão beijada, só para a gente entender rapidinho, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida do apóstolo Paulo, que sintetizou toda essa graça para nós. Nós estamos vendo exemplos de Paulo falando a respeito da criação. Olha só, assim também está escrito. Paulo começa em 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, veja que já há uma informação. O primeiro homem dessa terra restaurada, o primeiro homem dessa criação que começou lá no primeiro dia, no haja luz, na recriação dos 6 dias, o primeiro homem, Adão. Então, o primeiro homem chamado Adão foi feito alma vivente. Veja que já está deixando a informação para nós que ele foi feito uma alma vivente, ele foi feito almático, certo? Nós estudamos isso, falando que Deus soprou e Deus formou o corpo do pó da terra, soprou o Espírito, ele foi feito uma alma vivente, ele foi feito um ser sentimental, certo? E aí as informações do Adão do Éden. Mas olha agora o último Adão, espírito vivificante. Veja, já falando chama o Adão de primeiro, certo? O primeiro homem, e o último Adão, que é Jesus. O primeiro Adão, falando que ele é a primícia, ele é o começo de toda a criação. Falando de Cristo, o último, como a última criação de Deus, porque Adão é considerado a primeira criação de Deus, e Cristo então é o último Adão, a última criação de Deus. Veja que Deus então, dentro desse viés do homem humano, da humanidade, Deus vê apenas 2 homens. Vê o primeiro, que é o Adão do Éden, e vê o último, que é Jesus Cristo. E o último, sendo a última criação. Jesus é a última criação, não vai haver mais nenhuma outra criação. Jesus é a última, Adão é a primeira dessa dispensação, desses 6 dias dessa terra restaurada. E esse último Adão, ele é diferente do primeiro Adão. Veja, o primeiro homem é chamado de primeiro Adão, mas o último, o Jesus Cristo, é chamado de último Adão, certo? Não de segundo Adão, de último Adão. E ele tem uma diferença. Ele é espírito vivificante. Veja, ele era espírito, ele se tornou carne, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. João 1,14 diz isso. Então ele se tornou alma, ele se tornou corpo, ele se tornou a semelhança do primeiro Adão, na sua vida, no seu nascimento, no seu ministério, até a cruz. Mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita como alma vivente, mas ele ressuscita como espírito vivificante. Não diz espírito vivo, porque seria uma vida nele mesmo apenas. Se a Bíblia estivesse dizendo que ele é
o espírito vivo, não, diz o espírito vivificante, sugestionando para nós que o último Adão, ele é um espírito que dá vida, é um espírito que libera, é um espírito que doa, é um espírito que dá, que semeia, que proporciona vida. Então Jesus, o ressurreto, o Jesus humano, o que nasceu de Maria, ele é a semelhança do Adão do Éden, do primeiro Adão, porque ele é uma alma também que vive, mas agora na ressurreição ele é o último Adão, ou seja, ele é a última criação, ele é o Espírito que dá vida, ele é o Espírito que vai doar vida. Então veja o paralelo, entre os dois, o do Éden e o Cristo. E aí o versículo 46 diz assim, mas, olha só, mas não é o primeiro espiritual. Então veja, o primeiro não é espiritual, senão o animal. Então veja que há um testemunho a respeito do primeiro aqui, do Adão do Éden, que ele não é espiritual, ele foi criado espiritual, mas ele não é espiritual. E por quê? Porque ele caiu, e ao cair ele se tornou animal, porque o pecado tirou a sua espiritualidade, seu domínio de espiritualidade, e o condicionou ao estado de animal. Então veja que já a Bíblia está dando mau testemunho desse Adão, o Adão que caiu, porque o Adão criado é um Adão espiritual. No entanto, ele não permaneceu nessa posição que Deus o fez, que Cristo fez. Ele se tornou animal por causa do pecado. E aí o texto diz assim, do versículo 46, depois o espiritual. Então o último Adão é o espiritual, ele é espírito. Veja, ele é espírito, Deus é espírito, certo? Ele é espírito, no céu se tornou carne, morreu, ressuscitou, e ele é espírito, ele é espiritual, ele procede da parte espiritual. Veja que o versículo 47 vai continuar dando esses links, fazendo essas pontes, fazendo essas comparações, explicando para a gente entender. Fica muito fácil, não fica? Agora olha só, o 47 diz, o primeiro homem da terra é terreno. Veja, o Adão foi formado do pó da terra, ele é chamado de terreno, ele é chamado da terra, ele é chamado de baixo, ou seja, ele foi formado pela terra, pelo pó da terra. Aí é uma característica desse Adão do Éden, esse Adão, tanto o Adão perfeito como o Adão depois de ter caído, ele é terreno, certo? O segundo homem, o Senhor. Veja que agora Paulo não está falando mais o último homem, o último Adão. Paulo agora mudou. Estava chamando o primeiro de Adão, mas agora está falando que o primeiro homem da terra, falando do Adão do Éden, é terreno. O segundo homem, agora Paulo não está dizendo mais que ele é o último Adão, mas Paulo está dizendo que ele é o segundo homem. Por quê? Porque esse primeiro Adão, ele é o cabeça da raça humana, ele é o primeiro. A palavra Adão tem um sentido também de humanidade. Deus estava criando nele toda a humanidade. Ele é o cabeça dos terrenos, ele é o cabeça dos almáticos, certo? Ele é o cabeça dos de baixo. Então ele é o primeiro, o cabeça. Agora o segundo homem, então já está falando de Cristo. O Senhor é do céu, o Senhor é o chamado de segundo homem. Por que é chamado de segundo homem? Porque ele é cabeça de uma outra raça, ele é o cabeça da raça dos remidos. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele é o cabeça da nova criação. Adão é o cabeça da antiga criação, da criação caída. Então ele é o primeiro da sua raça, mas Cristo é o segundo, porque ele é o segundo homem, ele é o segundo cabeça de uma nova criação.
Ele é o Senhor. Então veja, Ele é chamado de último Adão porque não haverá mais nenhuma criação. Cristo ressuscitado é a última criação, e Ele é chamado de segundo homem porque Ele é o cabeça de uma nova raça. Então veja, isso fica muito claro para a gente entender que Deus vê dois homens na terra. Deus vê os que estão em Adão, Deus vê os que estão em Cristo. Deus vê os que estão no terreno e Deus vê os que estão no do céu, no celestial, o Senhor. Então Deus vê Adão nos ímpios e Deus vê Cristo nos nascidos de novo, nos remidos. Isso é maravilhoso, não é? Deus não vê a gente como caídos, Deus vê Cristo em nós. E Deus não vê as boas obras, Deus não vê tudo que os ímpios fazem, Deus vê Adão. Então Deus vê dois homens. Olha que coisa extraordinária. Agora olha só o versículo 48. Qual o terreno? Bom, o Senhor é do céu, certo? Qual o terreno? Tais também os terrenos. Então qual o terreno? Falando do primeiro Adão, do primeiro homem, certo? O primeiro homem, Adão, o primeiro homem da terra, certo? É terreno. Qual o terreno? Tais também os terrenos. Então, aos traços do terreno, naqueles que são do terreno. Todos nós somos do terreno. Nós carregamos os traços de Adão. Mas, então, Paulo está dizendo assim, qual o terreno? Tais também os terrenos. Nós carregamos as heranças, as heranças humanas, as heranças espirituais, as heranças de tudo, certo? Do terreno. E diz assim, igual o celestial, tais também os celestiais. Mas nós nascemos de novo, glória a Deus. E nós agora não somos mais do terreno. Nós somos igual o celestial. Então o Senhor, o segundo homem, o último Adão, é chamado celestial. Ele é de cima, ele é do céu, e ele é chamado celestial. Tais também os celestiais. Então nós somos chamados também celestiais porque nós estamos nele, nós recebemos dele esse celestial, essa graça celestial. Então olha que coisa tremenda esse link, essa ligação entre um e o outro. E aí o versículo 49 diz assim, assim como trouxemos a imagem do terreno, veja, nós trazemos a imagem do terreno, nós carregamos a genética, o tronco, do terreno, a herança do terreno. Assim traremos também a imagem do celestial. Veja que aqui já é uma promessa que nós assim traremos também a imagem do celestial. É a promessa de que quando estivermos no novo céu e na nova terra, de quando formos com o Senhor, nós vamos trazer conosco a imagem do celestial, a imagem completa, plena, perfeita, absoluta de Cristo em nós. Veja, nós falamos de um vídeo desse lá no começo, lá na introdução, falando dos corpos, do corpo glorificado. É disso que Paulo está falando, que nós vamos trazer também a imagem do celestial. E aí o versículo 50 diz assim, digo porém isso, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo está dizendo que nós não vamos ao céu com o que nós trazemos do terreno, ou seja, a carne e o sangue do terreno, certo? Porque o reino de Deus, ninguém vai herdar o reino de Deus linkado no Adão do Éden, certo? O reino de Deus vai ser dado aos que estão ligados em Cristo, os que estão em Cristo. Nem a corrupção, nós não podemos, o céu não aceitará a corrupção da queda, certo? Então nós vamos receber esse corpo porque nós nascemos de novo e nós não estamos mais fazendo parte do corpo. Nós não estamos mais fazendo parte do corpo do Adão do Éden, do Adão que caiu. Agora nós estamos ligados na igreja, o corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus.